O termo que ele usa é muito interessante, ele fala da eternização das estruturas arbitrárias, que é como é o nome do título, né? Porque existem diversas formas possíveis de consolidar a família humana ou coisas assim, sistemas de parentesco, blá blá blá, sociedades. Só que uma certa forma meio que se impôs, uma certa forma meio que hegemonizou. O esquema ocidental é semelhante nos outros lugares ocidentais, de forma que se pode supor que ele tenha dominado. Não é que ele surgiu independentemente em cada lugar. É que ele é mais eficiente para se manter vivo e para conquistar os outros. Me parece que isso daí, assim... isso não é dito pelo Bourdieu, mas isso me parece evidente. É o tipo de formulação de psicologia evolucionista e evolucionistas e tal, quer dizer, da síntese moderna, mas me parece evidente. Então ele enfatiza que é um trabalho, é uma construção social, sabe? Que essa estrutura da divisão é uma construção social. Eu não vou negar, entendeu? Eu não tô... a mulher é uma construção social, o homem é uma construção social, tudo é uma construção social a partir do momento em que a gente começa a viver numa sociedade. Porque para se dar bem uns com os outros, as pessoas têm que começar a alterar o seu comportamento, instituições são criadas, e o que? Foram papagaios que criaram? Não, foram os humanos. E é o que? É natural? Sai da árvore, nasce na árvore? Não, então é cultural. Então tá bom, entendeu? Pode chamar de estruturas culturais, como sabe, essas coisas. Não me incomoda. Quer dizer, me incomoda um pouquinho, não vou negar. Mas é o que é, entendeu? Achei interessante também que ele fala que o esporte e o jornalismo, não só a família, a igreja e a escola, mas que o esporte e o jornalismo servem funções nessa história de eternização do esquema arbitrário. Mas só pra completar, quer dizer, por que será que todo lugar do mundo tem o mesmo esquema de eternização, entre aspas, arbitrário? Será que é tão arbitrário assim? Eu remeto aqui ao livro do Umberto Eco, citado no filme do Castanhari. O Castanhari fez um vídeo lá sobre o que é feixismo e... olha, chorou geral da direita, né? Mas eu olhei e falei, ótimo filme. Por quê? Porque o que ele fez? Pegou um livro do Umberto Eco e falou, vou passar a visão do Umberto Eco. E passou. Tava pelo que, assim, eu não li esse livro do Umberto Eco. Nem pretendia. Mas me pareceu razoável. As proposições colocadas como um fascismo eterno possível me pareceram razoáveis. Só que daí tem o outro lado da moeda, que é assim, eu vou te dizer por que elas são tão comuns e sempre voltam. É a coisa mais óbvia do universo. Você observa, vai lá, revê o vídeo do Castanhari sobre quais são, ou qualquer outro vídeo falando do fascismo eterno do Umberto Eco, que diz que, sabe, que cita características, o Henri Bugalho acho que fez um vídeo disso também, mas que cita 10 características que constituiriam esse fascismo eterno. Basicamente é tudo aquilo que funciona para manter uma sociedade viva, para vencer inimigos, para sobreviver, para proliferar e para prosperar. É fascista porque é impositivo, mas garante a sobrevivência. E daí você pergunta, quais sociedades será que sobreviveram ao longo dos milênios? Aquelas que fizeram o que queriam ou aquelas que fizeram o que era melhor para sobreviver? Evidentemente, aquelas que fizeram o que era melhor para sobreviver. Não que o cara que decidiu fazer a sociedade sobreviver tenha necessariamente tido algum benefício da decisão que ele tomou, entendeu? Mas são rumos diferentes, de qualquer forma. E tem uma coisa interessante, que é a última coisa que eu queria comentar sobre esse segundo parágrafo. Quando ele fala da... Quer dizer, quem que eterniza isso daí? Principalmente instituições interligadas como família, igreja e escola. Mas em uma outra... Quer dizer, por exemplo, vamos dar exemplo simples aqui, de controle do comportamento homossexual. A igreja diz que é pecado. A família, em geral, seu pai não quer que você tenha comportamento homossexual. E... qual é o terceiro elemento? Escola. Os meninos fazem bullying uns com os outros se você demonstrar comportamento diferente do padrão. Então, são interligadas e servem para isso. Mas também, de forma diferente, o jornalismo e o esporte. Cara, isso é o que o Chomsky fala disso
documentário dele, aquele documentário que eu adoro, que eu até fiz um documentário sobre o documentário dele, basicamente. Mas que é... Manufacturing Consent. Manufaturando o consentimento. Não sei se existe em português. Por isso que eu tô falando com sotaque brasileiro mesmo. Manufacturing Consent. Procura aí, se você quiser ver. Manufacturing Consent. Manufaturando o consentimento. Ou... consentimento mesmo é o melhor termo pra traduzir. Porque a ideia dele era um documentário de 2000, né? Então era com relação à situação do Saddam no Iraque, se eu não me engano. E era assim, bom... a gente tem... Como é que são os programas de discussão, né? Os programas de discussão você tem que fazer seu ponto em 1 minuto e meio, literalmente, e daí o outro cara rebate em 1 minuto e meio, e daí corta pro comercial, e daí acabou, e daí volta não sei o quê. Você não consegue explicar um ponto complexo, não tem como. Qualquer ideia complexa já tá fora. E mesmo se você não fosse cortado nesse finalzinho, você é cortado antes, nos 5 filtros que ele põe ali, que ele explica. O primeiro filtro é a personalidade do cara. O cara, tipo eu sou um tipo de cara que já é filtrado na primeira leva do RH. Eu tenho pensamento independente. Eu questiono o método do RH na cara do RH. O cara do RH tá fazendo... Quer dizer, o cara... onde já se viu um homem trabalhar no RH, né? Se tivesse cota de verdade, teria cota pra homem no RH. Porque seria muito melhor pra gente ser contratado. Porque, pelo amor de Deus, vem umas mulheres perguntar de horóscopo... E daí, onde você se vê daqui a 60 anos? Como você se vê daqui a 60 anos? Cara, essas perguntas só têm uma função: selecionar obediência. Elas são perguntas feitas para irritar, não para resolver, ou para descobrir, ou para saber se você é um bom trabalhador ou naquilo que é a sua função. Porque parte do pressuposto de que qualquer trabalhador vai ser suficientemente bom na função e pronto. Meio que querem saber se você vai abaixar a cabeça para o que não faz sentido, vai obedecer às ordens loucas do seu chefe, se você vai ser soy boy supremo, se você não vai demonstrar ataques de masculinidade quando alguém fizer algo absurdo. Tá selecionando... E o que é isso? É falta de obediência. Os homens são os rebeldes por natureza. As mulheres são as reaças por natureza. Elas se unem para não deixar os homens fazerem alguma coisa. É sempre para isso que as mulheres se unem, para não deixar os homens fazerem alguma coisa. Então, enfim, é isso. Então, o jornalismo e o esporte acabam servindo essa função. Eu lembro do Chomsky falando como o esporte ele treina você a obedecer às regras arbitrárias do chefe, do líder, sabe? Você treina... É basicamente um treino militar ali, o treino do esporte sério.